nosso eterno e soberano Pai, nós estamos cultuando a Ti nessa tarde, louvando o Teu nome, porque o Senhor tem nos chamado, Pai. E não é por nossos méritos, não é pela nossa capacidade, mas é pela Tua bondade que o Senhor tem nos chamado. Senhor, aceita-nos cada dia e que possamos estar, ó Deus, sempre escondido debaixo do Teu sangue, debaixo das asas do Onipotente, que possamos seguir essa caminhada olhando para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Receba nossos louvores e nos abençoe no momento da meditação da Tua palavra, e que cada um dos Teus filhos sejam abençoados, recebam aquilo que precisam, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com cada um. Eu quero convidar vocês para nós ler o primeiro livro de Reis, capítulo 17. Eu estava ouvindo a escola dominical nessa manhã e me veio esse assunto que eu quero falar, que é o título que me veio é Devemos agir de acordo com a palavra para obter os resultados. Agir de acordo com a palavra para obter os resultados. 1 Reis, capítulo 17, diz assim, uma escritura muito conhecida, né? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Santo Deus, a Escritura, ó Deus, é o nosso absoluto e é por onde nos norteamos, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar a cada um, encorajar a prosseguir como vencedor, não como derrotados, mas como cada um de nós como vencedores. Em nome do Senhor Jesus Cristo pedimos. Amém. Pode assentar, irmãos. Me veio esse título enquanto eu escutava o pastor Daniel, ele ia usando esses personagens para trazer a escola, e então me veio de falar nessa tarde, né? Agir de acordo com a palavra para obter os resultados. Nós temos, como a Bíblia diz, uma tão grande nuvem de testemunhos. Nós temos promessa, nós temos grandes promessas, garantias que Deus tem nos dado, que Ele estará conosco, como a Bíblia diz, eis que estou convosco
e em vós todos os dias até a consumação dos séculos. O problema é a nossa natureza humana, que às vezes atrapalha de nós poder olhar para Deus e confiar e saber que é através dele que chegaremos ali. E quando Deus nos pede algo, quando Deus pediu para Elias, para trazer essa profecia, não pense você que ele conhecia todo o percurso do caminho, né? Mas à medida que ele foi caminhando, Deus foi mostrando o seu livramento, mostrando que ele estava com Elias. E nós vivemos num tempo em que as nações estão, como diz, se debicando, né, se provocando, e a qualquer momento pode acontecer, né, a Terceira Guerra Mundial. O que falta para a Terceira Guerra Mundial? Não dá para saber, né? Porque tudo está aí. É só o seu Putin, né, como diz o irmão Brando, tomar um pouquinho mais de vodka e resolver autorizar, então, o envio de bombas contra a Ucrânia. E já os Estados Unidos respondem de lá, já a China entra, a Coreia do Norte entra e a Terceira Guerra Mundial explode. Em fração de minutos ou segundos, milhares e milhares de pessoas morrerão. Mas nós temos uma promessa. Nós temos uma palavra que diz que antes que a primeira bomba atômica caia nesse mundo, nós estaremos fora daqui. Agora, é claro que nós temos que saber que é antes que a primeira bomba atômica da Terceira Guerra caia, né? Não como caiu em Hiroshima, em Nagasaki, que foi algo isolado. Mas eu creio que quando eles dispararem, a primeira, a segunda já vem, a terceira. Você veja que é um efeito dominó. Do lado está o comunismo, está a esquerda, do outro lado está a democracia, a direita, né? E os países se apoiam, independente se o outro não vale nada. Como a Venezuela, né? Um país que tem sido massacrado por aquele ditador, pessoas morrendo de fome, mas para a esquerda não importa, desde que seja esquerda também eles apoiam, a Rússia apoia, a China, e aí tantos outros apoiam. E aí os Estados Unidos vai com cautela para entrar para não sofrer retaliação. E aí nós vemos o caos que chegou na Venezuela e muitos dizendo, temendo, né? Eu não creio que isso vai acontecer, nós temos que crer coisas boas, né? Não creio que o Brasil vai entrar nisso, mas conforme nós vemos, também está indo para um lado perigoso. Mas aí é onde nós temos que olhar para a palavra de Deus. Olhar e ver quem nós somos. Ah, mas a ruína vai vir, a fome vai vir, isso vai vir, aquilo vai vir. Se Elias tivesse essa preocupação, se Elias agisse dessa maneira, ele não servia para ser o servo de Deus. E lembre aquilo que eu disse, que ele não viu todo o caminho, mas conforme foi caminhando, Deus foi provendo. Deus foi provendo, e ele foi então caminhando. Não viu, não sabia como ia ser o desenrolar, ele simplesmente disse, conforme a minha palavra não haverá chuva. Haverá uma sequidão por 3 anos e meio, né? E o tempo foi passando. E ele deu essa profecia, quer dizer, a ruína está vindo para Israel. Por causa do quê? Por causa dos pecados de Acabe, de Jezabel, por causa dos profetas de Baal, os profetas de Acera, né? 450 de Baal, 400 de Acera. Pense como estava calçado, vamos dizer assim, Acabe com
o paganismo, com o mundo, com o pecado, com a idolatria. E o pecado, né, é o que atrai a ira de Deus. Mas Elias, ele estava protegido, porque ele trabalhava para o Deus dos céus e da terra. Ele era um agente de Deus, e assim eu e você, que temos agido, ouçam agora, agido de acordo com a palavra, não de acordo com a meia palavra, 80%, 90%, mas de acordo com a palavra. Nós estamos resguardados por nosso Deus. Vamos dizer, estamos resguardados por nosso chefe. Veja que aonde lemos, e nós vamos tomar alguns outros exemplos, ele foi e profetizou. E agora, Senhor, a coisa vai apertar aqui. Mas Deus disse, não, Elias, faz o seguinte, vai para o ribeiro de Querite, que você vai beber da água do rio, e eu vou te mandar os corvos que levem pão e carne. Você veja que Deus não trabalha, Ele não precisa trabalhar de acordo com a lógica. Vamos dizer, de acordo com a nossa mente humana. Ele trabalha da maneira que Ele deseja trabalhar. E lembrando que Tiago diz que Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Lá antigamente, quem era o agente de Deus era Elias, era Eliseu, era Micaías, era Josafá, era essa gente. E hoje quem é que estão representando e caminhando de acordo com a palavra de Deus? Somos nós, pela graça de Deus. Mas Deus ordenou ele e disse, vai para o ribeiro de Querite, que você vai beber da água, já vai até por lá, né? Vai ter água por lá, e eu vou ordenar os corvos para que levem pão e carne. Se Elias fosse questionar, ele dizia, Senhor, mas você não podia mandar uma pomba, alguma coisa diferente? Como é que eu vou comer uma carne do bico do corvo? Não importa. Aquela carne estava completamente sadia. Aquela carne não havia nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma contaminação. Você veja que Deus não precisa agir da lógica, mas Ele também age de acordo com a natureza que Ele criou. Quem era mais, vamos dizer assim, nesse caso, mais indicado para levar carne? Vamos dizer, o corvo. O animal morreu, ele já ia lá, cortava um pedaço para Elias e vou levar antes que estrague. E Elias comia, quem sabe 1, 2 dias. De manhã o corvo levava um pedaço, à noite de novo, e ele se alimentava daquele alimento que Deus proveu. Mas chegou a hora, né, mais para frente, nós vemos nas Escrituras que chegou a hora que o riacho começou a secar. Vamos dizer, chega a hora que a saúde começa a definhar. Chega a hora que a velhice, né, a saúde, isso, aquilo, começa a definhar. Momentos de vales que nós passamos, mas é nesse momento que nós olhamos para a palavra de Deus. Não te deixarei, não te desampararei. Eu vou, mas eu volto, eis que estarei convosco em vós todos os dias, até a consumação do século. E tudo que pedirdes a Deus em meu nome, eu enviarei, recebereis. Então é nessa hora que nós temos que saber que estamos olhando para a promessa de Deus. Por isso, nós devemos viver de acordo com a palavra. E é isso muitas vezes o problema. A pessoa vive de acordo com aquilo, às vezes que convém, aquilo que, vamos dizer que é o ponto forte, mas existe também aquilo que às vezes
nós não damos conta. Mas será que nós vamos então continuar, quer dizer, devendo nessa parte? Não. Se nós decidimos de viver de acordo com a palavra, Deus irá nos dar o escape. Por isso, irmãos, eu quero falar aqui, não somente usando a história bíblica, mas aplicando. Porque isso é para nós. E cada um de nós, como a Bíblia diz que ninguém conhece o homem a não ser o Espírito que está no homem. Ninguém conhece a mulher a não ser o Espírito que está nela. Há certos pontos que, às vezes, quando é uma fraqueza, você está lutando, vamos dizer assim, já é meio caminho andado. Ou mais de meio. Mas quando é uma incredulidade, aí eu digo que é meio caminho para trás. Aí é meio caminho para trás. Eu quero falar um assunto que está aqui, eu estou segurando, mas eu quero falar. Dízimo e oferta. É Bíblia? Não é. Às vezes nós deixamos de falar, porque falamos uma vez, e acabamos, quer dizer, nos retraindo de falar. A denominação tem ido para um extremo, e aí a tendência nossa é ir para o outro extremo. Dízimo e oferta. A Bíblia diz em Malaquias 3, eu não tinha pensado em falar sobre isso. A Bíblia diz em Malaquias, 3, que Deus diz assim: vós me roubais toda a nação. Toda a nação. E vós dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, diz o Senhor. Então, isso faz parte da palavra ou não faz? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Agora, quando a pessoa tem uma fraqueza e luta, Deus dá força. O ministério está aí para ajudar. Mas quando daí a incredulidade, daí não tem mais o que fazer. E existe, quer dizer que para Deus sempre tem o que fazer. Deus converte o incrédulo também, né? Ele converteu, o discípulo, que não cria. Como é que é o nome dele ainda? Tomé, né? E aí nós tínhamos, É que está gravando, não dá para falar. Vamos para frente. Mas Deus converteu Tomé. E Deus ainda converte. Desde que nós diga: Senhor, não me deixe ser incrédulo em nenhuma parte da tua palavra. Mas existe aquelas pessoas que são, quer dizer, inteligente para, na verdade, desdobrar as Escrituras. E tem. Eu não olho isso porque eu não tenho estômago. Tem coisa que eu não tenho estômago para ouvir os incrédulos falando e dando as suas interpretações. Mas aí aqueles que vêm, por certo, não teve, vamos dizer assim, a graça para ser um crente, então é um incrédulo. Aí eles vêm e dão todas as explicações para dizer que o dízimo não vale hoje no Novo Testamento. Eu não sei se eu dei esse estudo aqui, acho que já dei, E eles vêm e mostram: sim, dízimo, sim, é lá no Velho Testamento, sim, tinha, porque está aqui, Malaquias fala, abertamente. E não era dinheiro, era alimento. Mas era um momento que eles viviam da troca. O que plantava milho ia lá e trocava com aquele que criava gado. E o que criava o gado, agora ele tinha um milho para poder alimentar o gado. E aquele que que plantava milho, agora ele tinha carne. E assim eles tinham essa maneira de comércio naquela época. E tinha também moeda.
Tinha assim também. Mas eles vêm e dizem, não, é isso, é aquilo. E olham várias escrituras, aí eles se apoiam em uma escritura que Paulo diz que ele construía tendas, lembra? Eles se apoiam ali em Coríntios, que Paulo diz que não, quer dizer, não tinha direito, mas não recebia isso deles. Mas Paulo é bem claro, porque eu recebi salários de outras igrejas. Quer dizer, vocês são fraquinhos demais ainda. Aí eles não olham o que a Bíblia diz, Paulo diz assim, aqueles que instruem sobre a palavra, que deve a pessoa que é instruído receber, quer dizer, repartir com aquele que instrui. Aí não olha. E no Novo Testamento tem, se eu tivesse feito um estudo, muitas e muitos lugares que a Bíblia fala. Mas vamos pegar eles no ponto que eles se apoiam. O dízimo é para a lei. E aí eu te pergunto, Abraão viveu na lei ou na graça? Isaac viveu na lei ou na graça? Jacó viveu na lei ou na graça? Vocês querem me responder? Ele viveu na lei? Viveu na graça? Ele viveu na graça. A lei veio 400 anos depois, com Moisés. A lei veio 400 anos depois com Moisés. Abraão começa a servir a Deus, quer dizer, vamos dizer assim, um contato direto. Não tinha um pastor como nós, mas Deus chamou Abraão, venha caminhar comigo e eu vou te abençoar. E ele começou a caminhar com Cristo, com Deus. Mas quando, eu saí da minha linha, mas vamos aqui. Mas quando ele encontra com Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? É o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus. Ele recebeu de Melquisedeque pão e vinho, não é verdade? A ceia. E o que ele fez? Ele pagou o dízimo para Deus. Deus não precisava, mas aquilo era dele. Você vê Jacó também prometendo o dízimo de tudo. Por que eles não pegam isso então? Se quer dizer, dar uma escola, isso tem na internet. Eu acho que nunca olhei, eu não tenho estômago, sabe? Eu não tenho estômago, eu olho um pouquinho e já... Mas aí está. Eles deram para o próprio Deus. Agora aqui, 400 anos depois que Moisés instituiu a lei, que Moisés dividiu ali as tribos, então foi quando Moisés ordenou os dízimos para quem? Para a tribo de Levi. Para a tribo de Levi. E a Bíblia é bem clara em dizer que a tribo de Levi não ganhou terra para trabalhar, né? Mas somente para morar. Por quê? Porque o trabalho deles seria no ministério. O trabalho deles seria no ministério. E então, eles viviam dos dízimos. Aqui eles acertaram, os teólogos. Mas nós vemos antes. E depois também nós vemos na igreja primitiva, Paulo sempre ensinando isso. Então, irmãos, nós vemos que estamos falando sobre devemos agir de acordo com a palavra para obter os resultados. É isso ou não é? E a Bíblia diz, agora Paulo aqui já no Novo Testamento diz, embora Levi, que recebe dízimo dos seus irmãos, ele paga o dízimo nos lombos de Abraão, seu pai. Porque, em outras palavras, é como recebe se não pagou, mas ele pagou nos lombos de Abraão. Então, eu sei que vocês são uma igreja, graças a Deus, madura, mas às vezes é bom, quer dizer, saber também para o dia que alguém, que você esbarrar com
um vídeo desse e acabar sendo curioso, que não é certo, né? Nós temos bastante pregação no YouTube. Ou alguém te vir, porque eles vêm. Porque eles têm uma preocupação do dízimo que nós pagamos. Sempre, né? O ímpio tem. Você dá 10%, nós damos aquilo que não é nosso, é de Deus. E eu nunca mais esqueci uma aplicação que o pastor Daniel fez. Eu não dei porque não sobrou. Aí ele disse: que história é essa de sobrar o que não é teu? Não é nosso. É aí o que o pastor Febrão diz: aquilo que você não faz com 90, você não faz com 100. Mas nós devemos olhar para viver de acordo com toda a palavra. Então isso é um ponto que me veio agora quando estava falando, que é para nós realmente ser bem-sucedido como foi Elias, como foi Moisés. Começou agora, voltando ao nosso tema. Aqui eu abri um parênteses. Depois dele ir para o ribeiro de Querite, é aqui que nós paramos, né? Começou a secar a água. Será que, humanamente, se ele desse atenção para a natureza humana, ele ia começar a caminhar de um lado para o outro? Está certo que os corvos estão trazendo carne e pão, mas e a água está terminando. Mas aí o raciocínio lógico já diria: o corvo trazer carne está normal, né? Porque o bicho morre e ele já vai lá. Mas e como ele trazia pão? Era Deus ou não era Deus? Então, assim como Deus proveu pão e carne e água através do riacho, quando esse riacho começou a secar, Deus proveria, através da sua palavra, um meio para ele sobreviver, para não morrer com os ímpios. E aqui veja você, Deus trabalhando com Elias e Deus trabalhando aqui com a viúva. Ambos conectados a Deus, ambos filhos de Deus. E aí quando terminou a água, Deus disse para Elias: eu ordenei uma viúva para que te alimente. Veja de novo Deus fugindo, vamos dizer assim, da lógica. Mas Senhor, uma viúva? O que a viúva tem? E lá vai ele. Deus disse, está dito, né? E aí vocês conhecem, mais para frente é a viúva de Serepta, né? Ele vai andando devagarinho, chega lá, está a viúva colhendo 2 gravetos, né? Para fazer a sua última refeição. Aí está, irmãos, eu sempre falo isso, que Deus nos ajude em todos os pontos, nós reconhecer a voz de Deus, nós reconhecer a palavra de Deus, nós reconhecer quando é Deus e quando não é, e nós ter o discernimento e a força para agir de acordo com a palavra de Deus. Porque estava fora de lógica. Não estava fora de lógica ganhar um coração novo naquela noite? Que estava fora de lógica. Mas Deus podia curar através da medicina, mas seria um testemunho, quer dizer, menor. Então Ele disse: não, eu vou curar aqui. Para não ficar nenhuma, quer dizer, glória para o homem. Fora de lógica. Sem cirurgia, sem medicação, mas Deus ainda é Deus. Ele ainda envia pão através do corvo, Ele ainda envia carne. Ele ainda tem a viúva para alimentar o profeta. Aí está o discernimento. Chega Elias, aquele velho barbudo, enquanto as pessoas estavam raquíticas, Elias estava redondinho, né? Gordinho. Como é que não ia estar gordo? 2 refeições por dia e pão e carne? O pão é o que? A proteína, a carne é o carboidrato, não é? Pão, inverti?
pão é o carboidrato e a carne é a proteína. O que ele precisava estava ali. A água estava ali pura. O homem estava lustroso. E a viúva, coitadinha, estava magrinha, raquítica. O filho, então, dava para ver os ossos. E vem lá o folgadão e diz: traga um pequeno pão na tua mão e um copo de água. Quer dizer, você é folgado, né? Você está gordinho aí vem pedir para mim que sou viúva? Mas quando ela olhou, como ela tinha contato com Deus, ela entendeu que ali tinha a mesma natureza que ela e a mesma natureza que Deus. Você veja como Deus é sobrenatural. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele se discerne espiritualmente. Traga um pedaço, um pequeno pão na tua mão. Elias sabia, ela tem farinha só para um pequeno pão. E olha só, vive o Senhor teu Deus. Ela reconheceu que era um homem de Deus ou não? Que eu tenho somente um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para fazer um pão para mim e meu filho, para eu e meu filho, e depois morrer. Faça primeiro para mim. E assim diz o Senhor. Aí ela viu que realmente tinha conexão com a natureza dela, a natureza de Elias, a natureza de Deus, era compatível, assim diz o Senhor. A farinha da panela não acabará e o azeite da botija não terminará até que Deus envie chuva sobre a terra. Aí ela foi. Vamos viajar lá atrás com a nossa mente. Ela foi. O raciocínio lógico, lutando contra a fé, diz, mas como pode isso? Mas será? Mas ele disse, assim o Senhor. Foi lá, quem sabe meia trêmula, pegou aquela farinha, quem sabe bateu a panela, o azeite, amassou e assou. Assou o bolo e levou para Elias. Eu quero abrir um parênteses aqui. Eu vi um testemunho ali em Chapecó de um pregador. Eu não lembro de qual país que ele era, mas deve lembrar desse pastor. O filho dele era o pastor lá e ele era evangelista nesse país. E ele foi, se não me engano, para a África, não lembro para onde, para fazer uma missão. Lembra desse testemunho? E aí ele chegou nesse determinado pastor e disse, olha, eu preciso bastante mensagem para mim. E o pastor, sim, depois eu arrumo. Sempre o depois, né? Isso é ruim, né? Pastor, mas eu preciso das mensagens. Sim, depois eu te arrumo. Quando chegou a hora dele viajar, pastor, e as mensagens? As mensagens, pois é, eu tenho essas aqui para você. Resultado, ele foi para a missão com pouquíssimas mensagens. E o testemunho dele, o que ele fez? A mensagem estava atrás, ele vinha assim e pegava a mensagem. E foi alcançando as mensagens e deu para o povo. O incrédulo diz assim, será que é bem assim? O Deus de Elias ainda multiplica. Como multiplicou o alimento natural, ele multiplica o alimento espiritual. Agora veja que não era culpa dele, não era desdeixo dele. Não foi por causa do relaxamento dele. Se fosse relaxamento dele, Deus não ia multiplicar. Se levou 10 mensagens, ele ia ter as 10. Mas não foi culpa dele. E ele ia assim, pegava a mensagem e distribuía para o povo. E aí então, conhecemos bem a história da viúva de Serepta, né? Quando você abre a porta do coração para Deus, quando você abriu, há tantos anos atrás, você abriu a porta do coração para as bênçãos de Deus. Quando você deu boas-vindas para o Evangelho, para Cristo, para o Espírito Santo e deixou o mundo, você abriu a porta para receber Deus e
consequentemente abriu a porta para receber as bênçãos de Deus. E assim ela foi, fez para Elias, voltou lá, a farinha está aqui de novo. Não aumentou de tamanho, mas também não diminuiu. Vou fazer agora para o meu filho. Fez, levou. Agora vou fazer para mim. Fez, ali estava a farinha. Vamos fazer um lanche, Elias? Vamos. Ali tinha. E eles puderam se alimentar. Agora, nem tudo nessa vida, quer dizer, nós vamos, nem tudo é só sorrisos. Nem tudo é só tempo bom. Existe chuva. Existe chuva de pedra. Existe problema. E nós temos um inimigo que nos cutuca. Mas nós temos um Deus que vem e sara a ferida. O diabo vem com a enfermidade. Deus vem com a cura. O diabo vem com a escassez. Deus vem com a abundância. O diabo vem com a incredulidade. Deus vem com a obediência. Você é crente, você não é incrédulo, Deus vem com a crença, né? E você crê na palavra de Deus, porque Deus é aquele que tem nos mantido até aqui. Mas não pense que o diabo vai... Mas uma coisa é certa, o diabo vai chacoalhar o barco, mas nele não pode tirar Jesus Cristo do barco. E se Cristo está no barco, nós vamos até o final. Quantos anos já? Irmão Vladimir, quem sabe, acho que uns 40, 50? Hã? De fé? Irmão Lindomar, irmã Margarida, uns 50, né? Hã? Quanto tempo? Será que nós temos algum pouco de medo que nós não vamos chegar? O caminho está mais perto do que quando nós começamos. Desde que nós consiga agir de acordo com a palavra. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Desde que nós fiquemos no cenáculo como os discípulos ficaram. Veja que os discípulos agiram de acordo com a palavra. Jesus em Lucas, a Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, e depois eles entenderam que era necessário que Jesus morresse, fosse sepultado e ao terceiro dia ressuscitasse, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. Mas Jesus disse o quê? Mas ficai em Jerusalém. Eles entenderam tudo isso, que Jesus tinha que morrer e que o Evangelho tinha que ser pregado, mas primeiro eles ficaram em Jerusalém e receberam o dom do Espírito Santo, o próprio Deus neles. E então eles puderam agir de acordo com a palavra. Esse é o nosso Deus. Aí voltando aqui, estava tudo festa, né? Tudo alegria. Já o filho gordinho, a viúva gordinha, né? E de repente a doença chega. O diabo chegou com a morte. Morreu o filho da viúva. Mas ali estava Elias. Ali estava Deus através do seu servo. Homem de Deus, o que aconteceu? Meu filho morreu. E Elias orou. E o filho reviveu, e ele veio e trouxe o filho vivo para ela. Ela disse, agora realmente sei que tu és um servo de Deus. Então, irmãos, que nós possa olhar esses bons exemplos e saber que nós temos um Deus, que nós temos promessa. Quando Paulo estava no cárcere e Deus abriu, Paulo e Silas, né? Estavam no cárcere, Deus abriu as portas da cadeia.
E então o guarda ali pensou, todos fugiram. Amanhã é na certa, né? Vou ser assassinado. Então já vamos adiantar a coisa. Que a lei era dura, né? Tirou a espada para se matar. Aí ali estava o homem de Deus. Não faça tal mal a você não. Nós estamos todos aqui. Veja o porquê que as portas se abriram. Porque Deus precisava salvar o carcereiro. As portas não se abriram para eles escapar. O que ocorreu o contrário na questão de Pedro. Pedro estava preso também, acorrentado, e o anjo entrou e soltou as amarraduras. E Pedro pensava, é um sonho. Estou sonhando. E saíram andando, quando chegou nas portas, as portas se abriram. Oh, que sonho bom, né? E saiu, quando saiu na rua, o anjo disse, pode ir. Aí ele viu que não era sonho, era realidade. Mas aqui com Paulo, já o objetivo de Deus era outro. Deus move os céus e a terra para responder o clamor do coração do homem, da mulher, do pai, da mãe, do filho. Esse é o nosso Deus. Não faça isso, não se suicide, nós estamos aqui. Aí ele olhou e disse, não, é bom demais para ser verdade. O que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E quando eu creio, eu obedeço. Quando eu creio, eu ajo de acordo com a palavra. Quando eu creio, eu sei que Deus me dá aquilo que eu desejo. Quando eu creio, eu sei que a natureza de Deus é salvar. Então eu intercedo pelos meus, eu requero os meus. E nem que seja na última hora. Se nós crer. Agora, se nós não crer, criei filho para o mundo. Não era isso que eu queria, nós não criamos filho para o mundo. Nós criamos para Deus. Então que Deus nos ajude, teria muitos outros exemplos, mas aqui está bom, né? Aqui está bom, porque o recado é esse, agir de acordo com a palavra para obter os resultados. E quando você age de acordo com o desejo de Deus, vamos mais um pouquinho à frente, você obtém sim aquilo que você nem menos esperava. Aí pensa você, Eliseu, e Geazi, naquele solão não tinha carro com ar-condicionado, não tinha carroça, não tinha nem mesmo um cavalo ali, mas eles caminhando, ou mesmo que ele tivesse um bom cavalo naquele solão, né? Que a Bíblia não relata, né? Porque cavalo e carroça já tinha naquele tempo, né? Mas carro, ar-condicionado não tinha. Mas eu imagino, eu posso ver pela minha fé, ele caminhando com o bastãozinho dele, com o cajado. Passou por quem? Pela sunamita. A natureza da sunamita era a mesma do profeta, porque estava vinculada com Deus. Que coisa, né? Por isso, quando o evangelho bate no eleito, o evangelho tem que bater, nós temos que pregar, mas quando bate, ele aceita, porque é a mesma natureza. Agora, quando não é eleito, quando é simplesmente um incrédulo, não adianta. Pode prometer que vai na igreja, vai nada. Vocês viram como é que é a coisa? Como Deus é glorioso? Ela olhou para Eliseu, assim chegou para o seu marido, olha, eu vejo que esse homem que passa aí é um servo de Deus. Vamos fazer um quartinho para ele aí fora, pode ser, porque às vezes ele passa tarde da noite. Botar um banco, uma cama, uma mesinha, uma água, um alimento, e quando ele passar, ele simplesmente chega, dorme, descansa, e depois ele pode ir.
ela abriu a porta para Deus e recebeu a bênção de Deus. E quando ela fez isso, Eliseu, quem sabe, se refrescou, comeu, tomou a água, deu uma boa cesteada. E aí ele chama Geazi e diz: veja o que nós podemos fazer por ela. Ela foi tão boa. Quer dizer, eu tenho crédito lá em cima. O cristão tem crédito. Vai lá, Geazi, porque eu tenho crédito lá em cima. Eu posso mandar um pix, né, se fosse hoje, preencher um cheque que Deus responde. Tenho fundos. Pergunta para ela o que ela precisa. E Geazi foi lá e perguntou assim: não, está tudo bem, não precisamos de nada. Habito entre o meu povo, está tudo tranquilo. Daí Geazi disse: mas eu vi que ela não tem filho. E o seu marido já é velho. Então disse Eliseu: diga a ela que segundo o tempo da vida, quer dizer, 9 meses, né? Ela abraçará um filho. Que prazer, né? Pensa você. Já o esposo era velho, ela por certo não era muito nova também. Recebeu o filho. Mas a adversidade, como eu disse, como o diabo, ele chacoalha, né? Ele balança a água, ele traz o vento, ele traz a morte, ele chacoalha o barco, mas como eu disse, mas não pode tirar Jesus Cristo de dentro do nosso barco. Ele tumultuou a vida da sunamita, mas não pode tirar aquela comunhão com Deus, aquela fé. E o filho morreu. Mas ela sabia o que fazer. Eu vou até o profeta. Veja, e o profeta, ele nasceu sobre um ministério, ele tem um dom de Deus se revelar a ele. Como o profeta irmão Brano ensina que o subconsciente e o consciente, né, são muito próximos. Eles não precisam dormir para ter um sonho. Deus mostra visões. Como diz o irmão Brano, não tem como você dizer para mim, sonhe um sonho. Eu não posso. E não tem como também ele saber se Deus não falou. Lá vem a sunamita, por certo, com o rosto abatida, naquele sol, e ele já olhou e disse: não, alguma coisa não está bem. E Deus não me revelou. Vai lá e pergunte se vai bem com o esposo, se vai bem com o filho. Geazi foi lá e perguntou, ela disse: tudo vai bem. Por quê? Porque ela tinha encontrado o local aonde ela sabia que receberia a resposta. Deus não tinha mostrado para o profeta. Quer dizer, vou descer fazer o quê se Deus não mostrou nada? Disse para Geazi: desce lá e coloque meu bordão em cima da criança. Ela disse: não, eu não vou te deixar não. Você tem que descer. Geazi foi na frente, colocou o bordão, mas o menino não ressuscitou. Ele vem com os olhos: botei, não adiantou nada. Aí o profeta foi, e veja que a vida dela, quer dizer, a vida de intimidade com Deus, colocou o servo de Deus em apuro. Porque ele precisava ter acesso a Deus através do dom para trazer de volta a bênção para aquela sunamita. Por quê? Porque ela abriu a porta para Deus. E como eu disse, quando você abre a porta para Deus, você abre a porta para as bênçãos de Deus. E quando as pessoas abrem a porta para Satanás, elas abrem a porta para a maldição. Vão nessas feitiçarias e coisas, voltam de lá muitas vezes pior. Então, simplesmente, Eliseu deitou sobre a criança, colocou as mãos nas mãos, os pés, aqueceu a criança e a criança voltou à vida. Terminando, contar uma história bem conhecida da nossa parte. Esses dias questionei a mãe. Nós sempre, desde criança, desde que a gente se conhece por gente,
Nós sabíamos que lá no finado avô tinha o tal de batedor. Um espírito que atormentava eles. O que era o batedor? Era um espírito, um diabo, né? Que incomodava. Tirava a coberta dele. Apagava a vela, aquele tempo era vela, né? Apagava a vela, derrubava da cama. Se um dia você tiver a oportunidade de falar com a mãe, pergunte que ela vai contar. Ou com o tio Maximino, que sabe também. O tio Maximino casou com a irmã da mãe e morou um tempo lá. E aí, aquele batedor, até que o finado avô morreu, e mais para frente, ainda depois, quando o tio Maximino foi morar na casa, ainda o batedor estava lá. Fazendo seus shows, né? E ele conversava. Não verbalmente, porque era mudo, né, segundo a mãe. Aí perguntava para ele uma coisa, quando era positivo, quando era negativo, na parede, né? E assim aquele bicho incomodando. Mas quando a mãe e o pai dormiam lá, o batedor não vinha. Porque Deus agora estava ali. Aí esses dias, não faz muitos dias, eu perguntei para a mãe, né, para ela me recontar, para me relembrar. Eu digo, mãe, por que será que aconteceu isso? O finado pai andou indo nos curandô, essas coisas de feitiçaria, eu creio. Por causa disso, por causa da saúde, né, dele, da tia Tere, e desde então não recebeu nada e só recebeu incomodação. E depois de morto, né? Segundo contam, ele encarnou. Agora, se era ele, eu não sei. Mas a voz era dele. Podia ser ele, podia ser um diabo também. Sei que encarnou na minha tia. E aí falou que estava num lugar ruim. Falou sobre o revólver dele, não sei o quê. Pediu para pegar uma galinha preta e fazer não sei o que, não lembro mais, mas isso são coisas que a gente se criou ouvindo. Então, por que eu estou contando esse testemunho? Para você ver o lado negativo e o lado positivo, o lado de Deus e o lado do diabo. Abriu a porta para o diabo, abriu a porta para a maldição. E se tivesse tido a graça de ter a humildade, a submissão, não teria passado por isso. Porque no início que a mensagem veio, ele chegou a se batizar. Mas não teve a revelação. Não largou do maldito do cigarro. E quando foi repreendido pelo pastor, sabe o que ele disse? Onde eu finco um prego, ninguém arranca. Quer dizer, ninguém me manda. Está com o prego fincado lá. Até onde sabemos, né? Que coisa, né? Que Deus tenha tido misericórdia, né? Que a gente tem, quer dizer, a lógica, mas vamos crer que Deus teve misericórdia dele na última hora e ele foi salvo? Muitas vezes melhor. Mas a mãe não tem muita esperança, não. Por isso, irmãos, vamos agir, olha que título, né? De acordo com a palavra para obter os resultados. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela fé que o Senhor nos deu, por o Senhor falar conosco, Pai, através da sua palavra. E o que eu peço, eu particularmente, que o Senhor não me deixe ser negligente, preguiçoso, mas que nós possamos sempre estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua palavra através dos Teus servos, para ler as mensagens que ficou gravada do nosso irmão Brana, para ler a Bíblia, para sempre nós estar em comunhão, em contato contigo, para que possamos, ó Deus, ser alimentados e alimentar o teu povo, Pai. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos e que o Senhor abençoe, que ninguém venha entender mal aquilo que foi falado, mas que todos possam saber que o Senhor
repreende e castiga aqueles que o Senhor toma por filho. Que o Senhor possa, ó Deus, pôr a tua graça, a bênção, a força, a determinação em cada coração para agir de acordo com a tua palavra, com uma vida mergulhada em ti. Quanto mais nós se achegamos ao Senhor, nós receberemos mais do teu Espírito Santo. Assim como, ó Deus, no mar existe o sal, e conforme nós for entrando, vamos nos salgando naquela água. Assim, ó Deus, quanto mais nós chegar a Ti, mais nós vamos ter do Teu Espírito, do Espírito Santo. Dá-nos força para obedecer a Tua palavra. Dá-nos força, Pai, para ser obediente, porque diz as Escrituras em Atos que o Senhor dá do Teu Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Seja com Teu povo, dando uma boa semana a todos, guardando, dando a paz, dando alegria, dando, Senhor Deus, prazer na lei do Senhor, como disse as Escrituras, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor. Que possamos ter sempre prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Cubra-nos com teu sangue, abençoe teu povo, Pai, aqui em todos os lugares, ó Deus, que nós pastoreamos, e não somente os nossos, mas a todos os teus filhos. Ó Deus, nós intercedemos pelos teus filhos. Cuida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Agora leva-nos em paz, guardado, dando uma boa noite a todos e um bom dia, uma boa semana a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.